Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula no nosso canal. Dessa vez o tema é princípio da casa dos pombos. Tema bastante recorrente e que realmente ajuda a desenvolver o raciocínio. Antes de iniciar nossa aula, eu gostaria muito que você me ajudasse. Não deixe de curtir o nosso vídeo, já curte agora, tá? Se inscreve no canal caso você ainda não esteja inscrito e ative as notificações para que você possa ficar por dentro das nossas próximas postagens, dos nossos próximos vídeos. A gente tem vídeo agora toda segunda, quarta e sexta-feira, tá bom? Então agora você vai ficar com o vídeo. Boa aula sobre o princípio da casa dos pombos. Vamos lá, vamos ao princípio da casa dos pombos. E o princípio recebe esse nome por quê? Recebe esse nome porque a gente pode analisar, tá? O exemplo prático é um exemplo com, vamos imaginar 35 casinhas, tá? De pombo. E essas 35 casinhas de pombo, elas servem para alocar 36 pombos. O que acontece? Cada pombo ele tem a sua casinha, porém você percebe que tem um pombo a mais, tá? Em relação à quantidade de casas. Imagina que só um pombo está nas casinhas, os demais não estão lá. Então esse pombo ele vai ficar em uma casinha apenas. Se tem dois pombos, pode ser que os dois fiquem na mesma casinha, ou pode ser que eles fiquem em casinhas diferentes. Se tiverem três pombos, pode ser que os três fiquem na mesma casinha, ou em três casinhas diferentes, ou dois pombos em uma casinha e um em outra. Mas o que a gente pode analisar aqui é o seguinte: se os 36 pombos decidirem voltar para suas casas, com certeza você vai ter uma casinha com pelo menos dois pombos. Pode até ser que tenha uma casinha com mais de dois, com 3, 4, 5, enfim, uma quantidade maior. Mas eu tenho a certeza de que uma casinha ela vai ter aí pelo menos dois pombos. Então a imagem seria mais ou menos essa. Aqui eu tenho 7 por 5, então são 35 casinhas. E você percebe que em cada casinha tem um pombo, tá? Essa aqui também tem um pombo que tá aqui atrás, tá? E aí você percebe que o 36º pombo está chegando. E aí, obviamente, que ele vai ter que ir para uma casinha que tem outro pombo. Não teríamos casinha disponível para ele, tá? Então, a ideia básica do princípio da casa dos pombos é a gente entender que a quantidade de elementos a serem alocados vai ser maior que a quantidade de espaços, tá? Esse princípio da casa dos pombos, ele também pode ser chamado de princípio das gavetas. Então, a gente teria aí que alocar em cada gaveta um certo item. Vamos entender resolvendo questões. Então, vamos começar com a nossa questão 1. Questão da Quadrix de 2020. Questão diz o seguinte, ó, Laila fará aniversário e, para comemorar, jantará em um bar com mais 5 amigos. No bar escolhido, cada cerveja custa R$6, cada refrigerante custa R$2 e cada porção grande de picanha com alho e queijo custa R$ 81,50. Isso daqui não vai servir para nada, tá? Isso aqui foi só informação para a gente imaginar que vai utilizar, mas a gente não vai. E a questão do seguinte, ó, com base nessa situação hipotética, julgue o item. Pelo menos 2 amigos de Laila nasceram na mesma estação do ano. Vamos analisar. São 5 amigos. A questão está dizendo que pelo menos 2 amigos nasceram na mesma estação do ano. Quando eu falo pelo menos, eu não estou dizendo que foram exatamente 2 amigos que nasceram na mesma estação. Eu estou falando que foi 2 e pode ser uma quantidade maior, tá? Então, vamos analisar aqui esse pelo menos. Entenda que, para a lógica, há uma diferença muito grande quando eu falo esse pelo menos ou quando eu falo exatamente, tá? E claro que para a gente entender isso é bom a gente saber a diferença entre o suficiente e o necessário. Quando eu falo necessário, eu estou falando que é algo que é garantido. Aqui é como se fosse necessário. É necessário que pelo menos 2 amigos tenham nascido na mesma estação do ano. E vamos ver se isso é verdade, tá? Vamos ver se isso é verdade. Aqui nós temos o seguinte. É possível que os 5 amigos de Laila tenham nascido na mesma estação do ano? Claro, é possível sim. Os 5 podem ter nascido na mesma estação do ano. Isso aí vai ser uma coincidência, então é possível. E aí vamos analisar outra pergunta. É possível que os 5 amigos de Laila sejam de estações diferentes, ou seja, tenham nascido em estações do ano diferentes? Bom, a gente vai analisar quantas estações nós temos. Nós temos 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. E aí é impossível entrar exatamente o mesmo princípio da casa dos pombos, né? A mesma ideia. Você percebe o quê? Que se um amigo for alocado no... os 5 podem ser primavera, os 5 podem ter nascido na estação verão, os 5 podem ter nascido no outono, os 5 podem ter nascido no inverno. Pode ser 4 em uma em outra, 3 em um e assim vai.
Agora, se a gente for analisar, não tem como os 5 amigos terem nascido em estações diferentes, porque só tem 4 estações. Então, pelo menos 2 vão ter que ter nascido na mesma estação do ano. Então, se a gente analisar bem, ó, imagina a situação mais remota possível. Um amigo nasce na primavera, outro no verão, outro no outono, outro no inverno. O 5º amigo... Professor, como é que você sabe que nasceu um em cada estação do ano? Eu não sei. Eu estou analisando a situação mais remota possível, tá? Claro que isso daqui é o que mais faz com que seja a situação mais impossível, né? A situação em que você teria a menor possibilidade de dar certo, que foi descrito na questão. Mas você percebe que o 5º amigo ele tem que ter nascido aqui nesse caso? Se for a situação mais remota possível, ele vai ter que ter nascido em alguma estação que outro rapaz já nasceu. Então, pelo menos 2 amigos nasceram na mesma estação, mas isso não garante que foi exatamente desse jeito, né? O 5º ele vai ter nascido ou na primavera, ou no verão, ou no outono, ou no inverno, tá? Então você vai ter aí com certeza 2 amigos tendo nascido na mesma estação do ano. Pode ser mais? Pode. Por isso que a pergunta é o pelo menos. Então a resposta aqui seria o quê? Não, é impossível que os 5 amigos sejam de estações diferentes, até porque nós só temos 4 estações, né? Então nesse caso aqui, o que é que a gente tem? Pelo menos 2 amigos de Laila nasceram na mesma estação do ano, com certeza. Então essa questão aqui, ó, questão 1, o item está certo. Vamos para a nossa questão 2, questão que diz o seguinte, da IBAD, tá? Em um quarto escuro, há uma caixa com 2 pares de meias pretas e 3 pares de meias brancas. Por causa da escuridão, é impossível distinguir a cor das meias. Quantas meias devem ser retiradas para que se tenha certeza que haja pelo menos um par de meias brancas? Preste atenção. Aqui a gente tem que entender um detalhe importante. É possível que as 2 primeiras meias retiradas sejam brancas? Sim, é possível. Mas se eu tirar 2 meias brancas, que é possível, né? Mas se eu tirar as 2 primeiras meias, eu tenho uma garantia de que as 2 serão brancas? Nós temos a garantia de que as 2 primeiras meias retiradas serão brancas? Com certeza não, tá? Tá no escuro, né? Então a gente não tá vendo. Então nesse caso aqui, eu não tenho uma garantia. Então nesse caso vamos analisar o seguinte. Se ele está perguntando quantas meias devem ser retiradas para que se tenha certeza, você vai imaginar a situação mais remota possível. Então nessas situações, você sempre vai imaginar a situação mais remota, até porque você quer dar uma certeza. Porque se fosse para a gente trabalhar com possibilidade, com 2 já seria possível tirar um par de meias brancas. Mas a pergunta é, quantas meias devem ser retiradas para que se tenha certeza? Então para que a gente tenha certeza, vamos imaginar o seguinte. Qual é a maior quantidade de meias pretas que podem ser retiradas? Bom, professor, se tem 2 pares de meias pretas, a maior quantidade de meias pretas que podem ser retiradas são 4. Então entenda, nas 4 primeiras meias retiradas, eu não tenho como garantir que uma delas vai ser branca, porque é possível, na situação mais remota, que as 4 sejam pretas. Mas se você analisar comigo, depois de retirarmos 4 meias, é possível que nenhuma seja branca? Sim, é possível. Mas depois de retirarmos 5 meias, é possível que nenhuma seja branca? Não, aí é impossível. Você tem que ter pelo menos uma meia branca. É tanto que ele fala aqui, ó, pelo menos. Ele não está dizendo que é a quantidade que vai garantir que eu tire só esse par. Não, pode ter tirado mais. Mas eu estou querendo uma garantia. Então, depois de retirar 5 meias, é possível que nenhuma seja branca? Não, isso é impossível. No limite, aí você tiraria 4 pretas e uma branca, tá? Então, isso aqui não é possível. Você tem a garantia de que uma delas, pelo menos uma delas é branca. Então, se a gente analisar bem aqui, depois de retirarmos 5 meias, você tem garantia de que há um par de meias brancas? Também não. Depois de tirar 5 meias, eu tenho a garantia de que pelo menos uma é branca. Pode até ser, em uma coincidência, de que nós tenhamos um par de meias brancas ou até mais de um par de meias brancas. Mas nós não temos a garantia de que teremos um par de meias brancas. Mas se você imaginar bem, na situação mais remota possível, após retirar a 6ª meia, você tem a garantia de que pelo menos 2 são brancas. Por quê, professor? Porque após retirar a 6ª meia, se você tiver muito azar, tirou as 4 pretas, as próximas com certeza serão brancas. Então aqui, ó, a quantidade que garante, tá? A quantidade que garante que você vai ter pelo menos um par de meias brancas é 6. Que aí você teria retirado todas as pretas e teria aí a garantia de que um par de meias brancas. Mas, professor, como que você garante que vai ser assim a ordem? Eu não estou garantindo. Eu estou garantindo que 6 é a quantidade, tá, mais remota possível que te garante um par de meias brancas nesse caso. Então, a nossa questão 2, a resposta vai ser letra E, tá? Questão
2, letra E, são 6 unidades para que você tenha a garantia de que pelo menos um par de meias é branca. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 3. Questão da Quadrix também, que diz o seguinte. O hino de um certo país possui 250 palavras e foi escrito em um alfabeto que possui 26 letras. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. Pelo menos uma letra do alfabeto foi utilizada mais que 9 vezes. Vamos analisar o seguinte. Esse alfabeto tem 26 letras. Se cada uma dessas 26 letras tivesse sido utilizada 9 vezes, entenda que eu estou usando a situação mais remota possível. É isso que você vai fazer para poder dar garantias. Você utiliza a situação mais remota possível. Então, 26 letras. Se cada letra tivesse sido utilizada 9 vezes, nós teremos aí 26 vezes 9, ou seja, 234 letras. E aí falta um pouquinho para 250, né? Então, com certeza, na letra 235, você vai ter uma dessas 26 aparecendo de novo. Então, alguma vai aparecer 10 vezes aí, no mínimo, tá? No mínimo 10 vezes para uma dessas letras. Professor, pode ser que alguma letra tenha aparecido 50 vezes? Pode. Pode ser que tenha aparecido muito mais. Mas eu estou querendo trabalhar com a garantia. Então aqui entenda, pelo menos uma letra foi utilizada mais do que 9 vezes? Com certeza. Porque se ele utilizar todas as letras 9 vezes, você teria 234 letras. Não seria suficiente para completar esse hino que tem 250 palavras. Tá? Ou seja, tem que ter pelo menos 250 letras, não é assim? Então, vamos supor que cada palavra é uma letrinha, né? Vamos supor que cada palavra é uma letrinha só, que é o mínimo, você teria aí uma falta de 16 letras, tá? Mas obviamente que aqui nesse caso, você teria com certeza cada letra, alguma letra aparecendo mais de 9 vezes. Porque se for cada letra aparecendo 9 vezes, você tem 234 letras, isso não é suficiente para completar 250 palavras, tá? Então, pelo menos uma letra do alfabeto foi utilizada mais do que 9 vezes? Com certeza, pelo menos uma letra do alfabeto foi utilizada mais do que 9 vezes. Vamos para a nossa última questão, questão 4, que diz o seguinte, também do IBAD. Em uma urna há 4 bolas azuis, 4 bolas vermelhas e 4 bolas amarelas. São retiradas ao acaso 10 bolas dessa urna. Então pode-se afirmar que... Bom, aqui nós temos as 5 alternativas e eu quero analisar com vocês algumas possibilidades. Eu não estou trabalhando com garantias, é só com possibilidades. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 4 bolas azuis foram retiradas. Não é garantido. 10 bolas, pode ser que ele tenha retirado 4 vermelhas, 3 amarelas, e aí você teria já tirado 7, aí você teria 3 azuis, daria 10. Então, não é garantido que as 4 bolas, que tenham sido retiradas 4 bolas azuis. Ficaram na urna 2 bolas de cores distintas. Vamos ver. Se ele tirar aqui 4 azuis e 4 vermelhas, já dá aí 8. Tirar 2 amarelas dá 10. Então sobrariam 2 amarelas. Então não seriam 2 bolas de cores distintas. Letra C. Tem 4 bolas da mesma cor. 4 bolas da mesma cor foram retiradas. Bom, vamos imaginar isso aqui. Vamos analisar lá na frente, tá? Vamos analisar já já. 4 bolas vermelhas e 4 bolas amarelas foram retiradas. Se ele tirar 4 azuis, 4 vermelhas e 2 amarelas, vai dar 10 e ele não tirou as 4 amarelas. Então não tem essa garantia, entenda que aqui tem E, tá? O E é uma garantia de que essas duas coisas aconteceram. Então a letra D, nós não temos a garantia, nós temos possibilidade, tá? Entenda que cada uma dessas alternativas aqui são possíveis, mas nenhuma é garantida. Eu descartei aqui a A, B e a D porque não temos garantia disso. Letra E. 4 bolas azuis ou 4 bolas amarelas foram retiradas. Não. Pode ser que ele tenha retirado os 4 vermelhas, 3 azuis e 3 amarelas. Vai dar 10 e ele não tirou 4 azuis ou 4 amarelas. Então, por eliminação, sobra a alternativa C. Mas vamos entender aqui o raciocínio da coisa. Preste atenção aqui. Eu tirei 4 bolas azuis, 4 vermelhas, 4 amarelas, tiramos 10. Vamos imaginar a situação aqui. Vamos supor que ele tirou as mais diferentes possíveis. As 3 primeiras são azul, vermelho e amarela. Depois tirou azul, vermelho e amarela de novo. Depois azul, vermelho e amarela de novo. Tô tirando o mais diferente possível, tá? Mais diferente possível. Tá faltando uma bola ainda. Essa bola que falta, ou ela é azul, ou ela é amarela, ou ela é vermelha. Então, ele, na situação mais remota possível, ele tem que ter tirado 4 bolas da mesma cor. É impossível não ter retirado 4 bolas da mesma cor. Eu não tenho a garantia de que vão ser 4 azuis, não tenho a garantia de que vão ser 4 vermelhas, não tenho a garantia de que vão ser 4 amarelas. Mas eu tenho a garantia de que 4 serão da mesma cor, tá? Aí outra situação hipotética aqui. Imagina que ele tira aí, ó, as 6 primeiras, uma de cada cor, mas depois ele tira azul,
vermelho, azul, vermelho. Ele tirou aqui 4 azuis, 4 vermelhas e ficou sobrando 2 amarelas. Isso daqui é só para a gente analisar o que é obrigação e o que não é. Entenda que, nesse caso aqui, analisando dessa forma, essas 4 podem ser vermelhas, podem ser amarelas, podem ser azuis, mas nós não temos garantia de que as 4 foram azuis, tá? Então, nesse caso, elimina a letra A, porque nós não temos essa garantia. Aí, imagina outra situação. Pode ser que eu tire 4 azuis, 4 vermelhas e 2 amarelas, e a letra B está dizendo que ficaram na urna 2 bolas de cores distintas. Não necessariamente. Pode, sim, pode, mas não é garantido. Pode ser que as duas tenham ficado de mesma cor. Detalhe que eu coloquei aqui na amarela, mas só como exemplo. Podia ser as 2 vermelhas ou 2 azuis, enfim, tem várias possibilidades, tá? 4 bolas da mesma cor foram retiradas. Isso é garantido. Isso é garantido, não tem como você deixar que você não retirar 4 da mesma cor. Até porque se você tirar aqui 9 bolas e forem de cores assim o mais remoto possível, você vai ter 3 de cada cor. A 10ª vai ter que ser de uma cor que já saiu. Então, aqui é impossível. Então, a resposta é a letra C, é essa garantia que nós temos. Mas analisa aqui a letra D, ó. 4 bolas vermelhas e 4 bolas amarelas foram retiradas. Se eu tirar aqui 4 azuis, eu nem vou tirar 4 vermelhas nem 4 amarelas. Enfim, não é garantido que sejam 4 vermelhas e 4 amarelas. E se eu tirar 4 vermelhas aqui, eu nem vou ter tirado 4 azuis, nem vou ter tirado 4 amarelas, que é o que ele está propondo na letra E. A letra E está errada também, tá? A garantia é que a letra C é a nossa resposta certa. E um detalhe interessante nessa questão 4 é que aqui nós podemos eliminar, tá? Eliminar algumas informações. Ó, preste atenção aqui. Seguinte, 4 bolas azuis foram retiradas. 4 bolas azuis foram retiradas. Perceba que se essa alternativa estiver certa, a C também vai estar. 4 bolas da mesma cor foram retiradas. Então não dá certo aqui. Aqui ficaram na urna 2 bolas de cores distintas. Se tiverem ficado 2 bolas de cores distintas, então é porque saiu 4 bolas da mesma cor, então essa também estaria certa. Aqui, ó, 4 bolas vermelhas e 4 bolas amarelas foram retiradas. Se essa estiver certa, então 4 bolas da mesma cor foram retiradas, a C também estaria. Letra E, 4 bolas azuis ou 4 amarelas foram retiradas. Se essa estiver certa, a C também está. Então entendam que nesse caso aqui, a letra C, ela está certa se qualquer uma das outras também tiver. Então você poderia fazer por eliminação, não dá para duplicar a resposta, né? Então se qualquer uma das outras alternativas estiver certa, a C também estaria. Beleza? Então é isso, gente. A gente vai ficar por aqui. Nosso próximo vídeo vai ser de resolução de questões para o concurso da Polícia Federal, resolução de questões do SEBRASP. Até a próxima, um abraço, valeu, tchau, tchau.